Inicial e apelação. A boa argumentação jurídica. A elaboração de peças que envolvem a petição inicial, aquela que inaugura a jurisdição, e o recurso, que muitas vezes terá natureza de recurso ordinário, apelação, como nós costumeiramente chamamos, tem que observar alguns requisitos de boa argumentação jurídica. Vamos lá. Fase pré-processual. Isso aqui vai ser comum tanto à petição inicial como aos recursos ordinários. Primeiro eu terei que fazer um juízo de conformidade, de natureza fática, probatória e jurídica, observando esses pontos aqui. Fixar a matéria fática a ser discutida. As relações que são levadas ao Poder Judiciário pedem o quê? Via de regra, a declaração da existência de uma relação jurídica, a declaração da inexistência de uma relação jurídica e a condenação em obrigação de pagar, obrigação de dar coisa certa, obrigação de não fazer. Portanto, um dever ou uma abstenção, uma ação ou uma abstenção. Então é isso que eu vou levar para o judiciário. Para isso eu tenho que definir o termo inicial daquela relação que existe ou inexiste, o termo final, o momento que aquilo acabou, quem são as partes do processo e o nexo de causalidade, que vai unir aquelas partes que estão litigando, aquela solução que está sendo pleiteada. Então eu tenho que demonstrar também quais são os deveres positivos e negativos que foram não observados, não cumpridos pelas partes que estão me levando a utilizar a tutela judicial. Fixar o tamanho e a complexidade da questão probatória. Por que isso é importante? Porque ao delimitar o tamanho e a complexidade da questão probatória, eu vou ver qual vai ser a ação a ser utilizada. Se será uma ação de rito abreviado, como um mandado de segurança, ou uma ação em que eu tenha dilação probatória, próprio das ações de procedimento comum. Então, eu tenho que analisar a natureza dessa prova, se é pré-constituída, o processo administrativo tributário, o processo administrativo que acompanha aquele nosso pedido feito perante a autarquia previdenciária, o processo administrativo que acompanha aquela licitação que está sendo discutida no município, no estado. Se tem natureza documental, de um documento que está na posse da outra parte, e eu vou requerer a inversão do ônus da prova. Se tem natureza testemunhal, pericial ou emprestada, portanto, aquela que está ali em outros autos. Fixar as teses jurídicas a serem aplicadas. Por quê? Quando eu inicio ali, escrevendo os meus fatos, eu já tenho que dar o norte do que eu quero. Se eu vou provar a violação de um direito, é meio óbvio que eu vou querer que o Estado suprima essa ação ou omissão. Então, a partir disso, eu vou fixar as premissas jurídicas a serem aplicadas. Dispositivo legal, súmula, enunciado, jurisprudência dominante. Se houver uma situação que seja aparentemente idêntica, mas que não se aplique, fazer a distinção, o chamado distinguish, ou demonstrar a superação daquele entendimento, overruling. 4. Escolher o rito e o meio processual adequado. E aqui o advogado tem que estar atento. Por quê? Ele pode pegar a chamada inadequação da via eleita, e é horrível. Por quê? A inadequação da via eleita faz com que seu processo seja extinto sem resolução de mérito. Nós sabemos que existem condições básicas da ação chamadas de carência. Eu vou ter que ter não só a situação da legitimidade, como o interesse de agir, mas também a adequação. E a adequação é um conceito implícito, que tem justamente a ver com a complexidade da prova coligida aos autos. Então, você tem que ficar ligado para saber qual vai ser o rito processual e o meio processual que vai ser utilizado. Se vai ser o rito dos juizados especiais cíveis, juizados especiais da Fazenda Pública, juizados especiais federais, mandado de segurança. Quando eu for utilizar os recursos, se vai ser um recurso ordinário ou se terá natureza de recurso extraordinário, inaugurando a jurisdição dos tribunais superiores em questão de uniformização. Se eu vou examinar a aplicação desse
meu pedido que farei ao Poder Judiciário de pronto, portanto, de natureza antecedente, acompanhando a minha petição inicial ou incidental no meio do processo. E aí eu tenho que determinar a competência. Se vai ser uma justiça especializada, por exemplo, justiça do trabalho, justiça eleitoral, se será uma justiça comum de matérias federais ou matérias estaduais, observar a existência de foro de prerrogativa naquelas matérias de competência originária de processamento de tribunais. Todos esses requisitos são de natureza pré-processual. Antes de manejar o meu processo perante o Estado juiz, tenho que analisar se vai ser essa situação ali, naquela competência, daquela forma, como eu redigi. Fase processual. De novo eu vou ter que fazer o juízo de conformidade, mas aqui redigindo narrativa fática de modo claro e correlacionando com o acervo probatório, dizer quais são os anexos, preferencialmente ordenar os anexos por nome, por número, dizer em que página está daquele anexo a prova necessária para comprovar aquela situação controvertida. As questões jurídicas devem ser demonstradas. Demonstrar é mostrar. Mostrar, dizer, olha, está aqui. Aqui é a prova. E deve interagir com o acervo fático e probatório. De novo, tenho que mencionar o número, identificador do anexo, mencionar casos similares, mencionar ratio desciende e outros precedentes que contemplem a situação de modo semelhante. Muitas vezes a gente vai ter que fazer isso onde? Ou na minha petição inicial, ou na minha réplica. E aqui eu estou pensando no autor, não estou pensando na parte requerida. Mas a parte requerida também pode fazer isso por ocasião da sua contestação, porque ele já vai ter acesso àquela prova pré-constituída trazida pelo autor. E ele vai ter que mencionar expressamente, examinando, confrontando aquela prova na sua contestação. Requerer somente as diligências indispensáveis para comprovar a existência, a inexistência, a extensão, não extensão da relação jurídica. A gente vai para a primeira instância tendo que lembrar, só vou ter uma nova chance na segunda instância, talvez, porque depende muito de quem julga esse processo. E a segunda instância é suprema por delegação em matéria fática. Não haverá outra possibilidade em tribunais superiores, só se você der muita sorte. É muito difícil trabalhar em tribunais superiores. E eu tenho que fazer o uso, o esgotamento da instância ordinária, que é aquela própria por exame de matéria fática e probatória. E aqui, requerer após a réplica, se não for o caso de ação de rito abreviado, o julgamento antecipado do mérito ou diligências complementares. Se você está seguro e todas as provas estão acompanhando o seu processo, todas as suas arguições acerca da existência e inexistência daquela relação jurídica estão ali comprovadas por página, por anexo, por ID, identificador, e você quer agilizar, você vai pedir o julgamento antecipado do mérito, se não for necessário a utilização de diligências probatórias complementares. E aqui vamos entrar agora na fase recursal, mas com foco em quê? Naqueles recursos que enfrentam a decisão que julgou o mérito, a decisão terminativa que julgou o mérito, na primeira instância chamada de sentença, e naquelas matérias originárias de acórdão. Então, nós teremos que primeiro verificar a existência de erro em procedendo. O erro em procedendo, ele tem natureza procedimental. Uma falha na condução do processo que me privou de uma formalidade essencial para a comprovação do meu direito. Então, eu tenho que fazer o uso de embargos de declaração para pedir que o juiz se manifeste expressamente sobre essa questão na primeira instância. Por que você vai fazer isso? Para evitar a alegação de supressão de instância. E eu vou ter o erro judicando, que é mais fácil. O erro judicando, eu tenho que fazer a confrontação das premissas utilizadas pelo magistrado que levaram ele àquela conclusão. Isso é possível a partir de um recurso com efeito devolutivo, recurso ordinário ou apelação, que é a mesma coisa dentro dessa lógica, porque são recursos com efeito devolutivo. E aqui eu também tenho o uso de agravo. Agravo para aquelas decisões monocráticas do relator que julgam o mérito.
ou extinguem a sua apelação também, sem examinar o mérito. Eu tenho que ter a compreensão que a aplicação do efeito devolutivo exige também o enfrentamento das questões decididas na sentença e sustentadas ou repelidas no processo. Isso é chamado de dialeticidade. Eu tenho que dialogar com o processo por ocasião do manejo da minha apelação. Porque o efeito da não observância disso é o não conhecimento. O processo sequer pode ser examinado na segunda instância. É isso que diz o nosso artigo 1013 do CPC, que fala do conhecimento da matéria enfrentada. Eu tenho um ônus argumentativo de enfrentar durante o processo, por contestação, por réplica, na primeira oportunidade que eu tiver, e depois ter a possibilidade de levar estas questões ao tribunal. Senão vai ser não conhecimento. O seu recurso sequer será conhecido pelo juízo ad quem, portanto, o juízo superior. E é um ônus seu respeitar o princípio da dialeticidade. A parte recorrida não pode ser privada da prestação jurisdicional por uma omissão sua. É sua obrigação enfrentar todas essas matérias nos meios de impugnação cabíveis, a contestação e a réplica, e ainda durante a sua insurgência recursal. Cotejo analítico. O cotejo analítico consiste na comparação entre a decisão prolatada e as premissas fáticas com a sua correta aplicação jurídica. Então eu tenho que fazer o quê? A transcrição literal do texto da decisão no qual há a omissão, o mau enquadramento ou violação a dispositivo legal. A técnica do cotejo analítico, ela é muito comum nos recursos para tribunais superiores. Eu tenho que fazer o cotejo analítico, porque senão vai o meu recurso ser trancado por falta de enfrentamento específico daquelas matérias. Como é que o tribunal vai dar uma decisão julgando aquela matéria que não foi corretamente enfrentada? Então eu tenho que fazer a transcrição literal daquela parte da sentença que eu estou impugnando com a premissa fática que entendo ser adequada e a premissa jurídica, pedindo a reforma com a aplicação do efeito devolutivo pelo tribunal. Erro em procedendo. O erro em procedendo, ele tem muita correlação com a ausência de fundamentação deficiente, que por força do artigo 93 da Constituição Federal, leva à nulidade da sentença. Artigo 93, inciso 9. E isso é complementado pelo 489, parágrafo 1º do CPC, quando trata daquelas matérias que geram nulidade. Porque está aqui falando o seguinte, olha, não se considera 489, parágrafo 1º, fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que. Aí tem aqui as hipóteses. Você tem que ver se o juiz, ele aplicou o 489 corretamente. Porque em preliminar na minha apelação, eu vou sustentar justamente isso. Segundo caso aqui também de erro procedendo, cerceamento de defesa, a negativa de prestação jurisdicional. Ela vai ocorrer, e aqui eu coloco esse conceito para você, quando o magistrado deixa de conceder pedido expresso da parte de dilação probatória por qualquer meio, quando ignora deliberadamente o valor de prova acostada aos autos ou retira sua força probatória em contrariedade a normas processuais e entendimentos jurisprudenciais vigentes. Ela vai ocorrer muitas vezes quando a causa é complexa, isso acontece demais em matéria de direito público, e ocorre com o julgamento antecipado da lide. Está relacionado com a questão procedimental da lide, deve ser alegada em preliminar para que seja determinado o retorno dos autos, origem e razão da vedação e supressão de instância. Veja, se a matéria não foi enfrentada na primeira instância, como é que a segunda vai conhecer? Então, quando eu tenho um erro em procedendo, principalmente pela negativa de prestação jurisdicional, quando o Estado deixa de agir na condição de juiz, deixa de deliberar, ele é omisso, eu terei que devolver esse processo para uma nova sentença a ser prolatada. E aqui eu coloquei ramos do direito em que isso tem maior chance. Tributário. A maioria dos juízes tem muita dificuldade
com direito tributário, direito administrativo também, previdenciário naqueles casos em que o juiz não faz uma correta apreciação da manifestação ao laudo realizada pelo advogado naquelas coisas que exigem perícia, como a comprovação da capacidade ou incapacidade do beneficiário, matéria trabalhista também, quando eu tenho a realização de perícia, financeiro, eleitoral, penal. Muitas vezes, quando eu tiver perícia, posso ter essa situação. Muitas vezes, quando eu tiver o requerimento de trazer aos autos uma prova que é fundamental e ela é negada também, quando eu requeiro também o pedido de dilação probatória e o juiz nega, eu vou ter esse tipo de situação. Então, isso vai ser muito próprio dos recursos ordinários. E eu tenho aqui a apelação, eu tenho o recurso inominado, o recurso ordinário trabalhista, o recurso ordinário em mandado de segurança, não muito usual, porque ocorre naquelas matérias de competência do Tribunal de Justiça de natureza originária, recurso decidido em única ou última instância pelo tribunal, recurso ordinário em habeas corpus e o recurso ordinário eleitoral. Então, essas questões têm que ser tratadas. De primeiro, a ausência de fundamentação deficiente, cerceamento de defesa negativa de prestação jurisdicional. E aqui eu tenho dispositivos constitucionais como a vedação ao juízo de exceção, a chamada inafastabilidade jurisdicional, que o judiciário não pode se omitir de apreciar a lesão ou ameaça a direito, o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório e assim por diante. Aqui eu também tenho dispositivos legais como a réplica, em que muitas vezes eu requeiro uma diligência complementar e é negada pelo magistrado. E ele tem que entender o seguinte, que o processo não pertence a ele, pertence às partes. E se a parte entende que seu direito precisa ser reforçado e pede uma diligência complementar, ele não pode se excusar simplesmente porque ele não concorda com a parte. Isso tem que ser devidamente fundamentado e tem que ser facultado às partes que façam pedido de produção de outras provas. Está aqui também a situação do julgamento antecipado do mérito, quando não é o caso, porque a prova é complexa. Aqui a gente vai ter essa situação, né, que eu já falei, do 350, que é da réplica, outros pedidos de produção de prova, aqui o 369, o 370, o 373 do CPC, tudo isso aqui vai ser caso de negativa de prestação jurisdicional. Então, recapitulando, eu tenho que verificar a existência do tipo de situação que aconteceu pelo magistrado que está sendo recorrido, se vai ser um erro improcedendo ou um erro injudicando. Ter a compreensão que a aplicação do efeito devolutivo exige o enfrentamento das questões decididas nas sentenças e sustentadas ou repelidas no processo, e fazer o cotejo analítico. Isso vai se aplicar para apelação, recurso inominado, recurso ordinário trabalhista, recurso ordinário em mandado de segurança, recurso ordinário em habeas corpus, recurso ordinário eleitoral. E eu tenho aquelas mesmas premissas que serão aplicadas também à petição inicial, mesma coisa aqui, olha. Fixar a matéria fática a ser discutida, fixar o tamanho e complexidade da questão probatória, fixar as teses jurídicas a serem aplicadas e demonstrar a adequação de tudo aquilo que é de matéria procedimental que foi utilizado no seu recurso, se for o caso. Então, quando eu uso um recurso, eu tenho que facilitar a vida do julgador, que tem vários processos para julgar, às vezes tem julgador com 20 mil processos para julgar, facilitar a vida do colega advogado, que vai ter o direito de ter acesso a esse processo para contestar, é democracia, é ampla defesa e contraditório, e facilitar a vida do seu cliente, que vai ter maiores chances se você for conciso, claro e direto na aplicação do direito. Agora vamos também tratar de sustentação oral.